Boa noite. Tempo gostoso, gente. Eu confesso que fazia tempo que eu não ficava tanto tempo de mãos livres num momento de louvor, né? Nem chegou quase ainda agora. Então, foi muito bom poder escutar esse tempo com vocês. Hoje, de manhãzinha, enquanto eu terminava essa palavra, sabe aquele nó assim na garganta, aquele quentinho no coração, mas aquela coisa tipo, Jesus, eu sei que eu estou indo falar, mas como meu coração está regado por essa palavra, como o meu próprio coração está ministrado pelo abrir da palavra, pelo revelar o seu coração. E nós tivemos um tempo hoje à tarde, foi muito bom poder falar com vocês, a gente falar um pouco sobre a vida ordinária e várias coisas que a gente pode fazer para envolver a nossa vida em torno do Evangelho, na centralidade, foi muito bom. Só que a pregação de hoje à noite ela vai ser uma continuidade do que foi de tarde, no sentido de que não existe o que foi falado de tarde sem o que eu vou falar agora. Não tem como acontecer o que eu falei de tarde se o que nós vamos falar hoje à noite não acontecer, não existir na nossa vida. E de cara, assim, eu quero te deixar ciente do que eu vou falar, que eu quero tocar e talvez trazer um pouco um grande outdoor na nossa mente, alugar assim um triplex no nosso coração, sobre a nossa incompetência de viver o Evangelho sem Deus. É isso que a gente vai falar hoje à noite. A gente pode falar de Corandel, a gente pode falar de cosmovisão, a gente pode buscar várias dicas práticas de como viver a vida, mas a verdade é que nós somos incompetentes em fazer isso sozinhos. Se nós tentarmos, se nós fizermos muita força, se nós formos pessoas super disciplinadas, ainda assim não funcionará. Ainda assim não vai dar certo. Isso pode ser uma boa notícia para alguns mais fracos, mais instáveis, mais inconstantes, e uma quebra no orgulho daquele que está conseguindo viver tudo isso bonitinho. Daquele que ouviu a mensagem hoje de tarde e falou, ok, eu estou bem. E o nosso intuito, falando dessas coisas, eu sei que o coração da liderança não é de treinar passos, não é treinar comportamento, mas é transformação de coração. Então, a gente não quer capacitar para a disciplina ou cobrar uma performance perfeita da Igreja de Cristo. A nossa abordagem é dependência e permanência em Cristo. Esse é o nosso esforço constante. Gênesis 3, eu quero começar lá no começo da história. Gênesis 3 relata a queda, relata aquele momento da história onde as coisas desandaram, né? Que entrou ali aquele diálogo tão importante, mas tão traumático na história da humanidade. Eu vou ler só a partir do versículo 4, que é a fala da serpente à mulher, e diz assim, ela está tentando convencer ela de comer o fruto, e em determinado momento ela diz, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter o discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. As escolhas de Eva, aqui nessa conversa com a serpente, ela revela muito do nosso modus operandi hoje. Revela muito de como o nosso coração se inclina hoje. Então, eles simplesmente queriam o conhecimento do bem e do mal. Eles foram convencidos pela fala de, não, vocês não vão morrer. O que vai acontecer se vocês comerem é, vocês, assim como Deus, serão conhecedores do bem e do mal.
Para que Eva queria tal conhecimento? Para que Eva queria ser como Deus num cenário onde eles sabiam que eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus? Porque a ambição desse conhecimento, a ambição dessa semelhança com Deus ganhou o coração dela. E eu imagino que Eva pensou várias coisas. E uma delas é imagina não precisar mais de Deus para consultar sobre coisas do jardim. Imagina que incrível decidir por conta própria. Imagina só não precisar encontrar com Deus na viração do dia para encher a paciência dele com coisas das quais a gente não sabe sobre esse mundo, sobre a terra, sobre a água, sobre o ar. Imagina poder simplesmente saber das coisas sem precisar perguntar para Deus. Sem precisar ficar voltando ali todo dia com dúvidas, com perguntas. Imagina que demais. Como Deus, em vez de eu fazer perguntas, eu ter respostas. E parece que essa foi a linha de raciocínio de Eva ali. E assim como Eva, muitas vezes nós buscamos uma santidade que nos torna independentes. Como se fosse algo mais parecido com o perfeccionismo ou com o medo de errar e não por uma busca de santidade. Muitas vezes nós queremos nos concentrar em ajustar nossa rotina, como a gente falou de tarde, em ser santos, em corrigir comportamentos, em abraçar processos de santificação, pelo simples fato de que nós queremos independência. Por nós chegávamos em Deus, Deus entregava a listinha de coisas das quais a gente precisava fazer para ser bem-sucedido, para dar certo na vida, para ser bons cristãos. A gente saía da presença dele e a vida acontecia. Só que se você é crente há, sei lá, pelo menos um ano, você já deve ter percebido que não funciona assim. A gente vem no culto, a gente ouve a palavra e a gente tenta na segunda-feira viver essa palavra e na terça parece que já dá uma enfraquecida, na quarta já nem lembro o que eu ouvi no domingo, na quinta talvez a gente ouviu alguma palavra no pequeno grupo, uma conversa com alguém, no Instagram, e aí a gente dá aquele último gás ali para terminar a semana, mas a verdade é que é como, sabe, o maná ali do deserto? É como se tivesse aquela função, aquele efeito por dia, e logo depois passa. E isso não é efeito da queda. O fato de nós sermos dependentes, de nós precisarmos ser dependentes, não é um castigo porque o homem pecou. Nós não precisamos de Deus diariamente, nós não precisamos voltar em arrependimento diariamente, nós não precisamos comer dessa palavra diariamente ou depender dele para coisas, por essa incompetência de ser cristão, porque nós pecamos no Éden. A dependência era o plano A. A dependência era a forma como nós somos criados para funcionar. E assim como Eva, assim como Adão, a gente busca diariamente fazer um cristianismo que funcione de maneira... Apertou o botão, ligou a alavanca e foi. E daí diante eu não preciso mais recorrer a Deus de novo, para que Ele me ensine outra vez, para que Ele me dê força outra vez, para que Ele me ajude outra vez. E uma prova disso é quantas vezes nós, durante a nossa jornada cristã, não nos frustramos. Porque, de novo, eu estou aqui. Nossa, eu achei que eu já tinha vencido isso. Eu achei que eu já tinha melhorado a minha vida devocional, eu achei que eu já tinha superado determinado processo, eu achei que eu já tinha entendido e aprendido certas coisas. Passam os meses, a gente está ali de novo naquela mesma oração e a gente está frustrado, não só com essas coisas, mas com o fato de nós estarmos ali de novo fracos, de novo dependentes, de novo mostrando que a gente não é tão bom assim. E a gente precisa pedir para o Espírito Santo sondar nosso coração hoje mesmo. Aonde há essa raiz assim de Adão, de Eva, esse modo de operar, de decidir, de buscar a Deus com a intenção de Deus me dar o conhecimento que você tem para que eu vire as costas e viva independente de você.
E até, quem sabe, no final da minha história, eu ainda possa me orgulhar do quão bom cristão eu fui. Mas só que esse mérito não cair na conta de Deus, cair na minha boa capacidade de ser bom cristão. Da minha boa capacidade de ser autodisciplinado, de ser constante, de ser avivado, de queimar a vida inteira, mas não por mérito de Deus. E a gente vê um exemplo bíblico um pouco quanto trágico, assim, do case de sucesso de fracasso, de pessoas que foram bem disciplinadas, que conseguiram comportamentalmente viver ali as coisas que deveriam viver, mas que foram completamente repreendidas e rejeitadas por Jesus quando ele esteve aqui. E vocês devem imaginar que eu estou falando dos fariseus. Jesus, em Mateus 23, dá uma lista de ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas naquele momento, os fariseus eram referências de boa espiritualidade. Eles eram a referência das pessoas que esses vivem a lei. Uau! Um fariseu, um mestre da lei. E Jesus olhou para eles e falou: vocês são sepulcro caiados. Vocês são belos por fora, mas por dentro a morte, a sequidão, a ossos. O Sermão do Monte, ele eleva a barra do cristianismo em uma escala assim assustadora. Porque se a lei falava não mate, o Sermão do Monte, Jesus vai falar não odeie o seu irmão. Quando você odeia o seu irmão, você já matou. Se a lei falava não cobice, o Sermão do Monte vai falar não olhe. Se você olhar e desejar, você já cobiçou, você já adulterou. Então, o que Cristo revela nos ensinos dele enquanto ele andava com os discípulos era: eu estou interessado no que está acontecendo aqui dentro. O que os meus olhos veem não são as máscaras. Os que os meus olhos veem não são a performance. Eu vejo por detrás disso. Então, se a gente age de maneira bonita, mas o nosso coração está mal intencionado, a cena que o céu está assistindo é o que está acontecendo no coração, não é a performance. Então, a nossa preocupação deveria ser levar também, junto com o desejo de Jesus, de Senhor, transforma o meu coração. E sobre o nosso coração, Deus sabe muitas coisas. Sobre a nossa incapacidade, Deus sabe muitas coisas. Ainda em Sermão do Monte, Jesus falou: felizes os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que sabem da sua natureza, que sabem que nada podem sem o Senhor, que sabem o quão distantes em naturezas eles são de Deus. Porque Deus, elevado, supremo, santo, e nós, pequenos, frágeis, debilitados. E ele chama de felizes quem percebem a sua pobreza. Felizes quem sabe que nada podem sem o Senhor. Então, talvez a palavra soe um pouco denegrante, assim, não sei que palavra é essa. Mas parece que eu estou afundando a gente. Mas a intenção é essa mesmo. A intenção é que a gente caminhe na consciência de quem nós somos. E a consciência de quem nós somos abrange a realidade de que nós somos absurdamente amados pelo Senhor. Que nós temos um Cristo que se entregou, nós temos um Deus que entregou o seu único Filho por nós. Mas abrange também a realidade de por que esse Cristo foi entregue. Porque nós pecamos, porque nós somos piores do que nós podemos imaginar. Quando as pessoas pensam mal de nós, Spurgeon falava isso, quando as pessoas pensam mal de nós, elas nem sabem, elas não têm ideia do quão pior nós somos. Quando nós nos achamos fracos e nós entramos naquela fase ali, né, da autoestima baixa e nos sentindo mal com nós mesmos, nós nem temos ideia do quão pior nós somos do que isso. Porque a nossa natureza está corrompida. E a boa notícia é que Deus sabe disso. E que a outra realidade que eu falei que nós somos amados é a realidade que vence essa outra realidade pecadora e pobre e caída.
Mas as duas precisam entrar em tensão. A gente vê ênfases exageradas no eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou pequeno, eu sou miserável. E é um evangelho incompleto. E a gente vê ênfase no eu sou amado, eu sou filhinho do papai, Jesus me ama. E é um evangelho incompleto. Se essas duas coisas não andarem em tensão, o nosso evangelho possivelmente em alguma hora vai pifar. Não vai dar certo, vai dar ruim. Para alguns dos lados. Então, a gente precisa caminhar nessa tensão da consciência, do que é, de como nós estamos, de qual é a nossa condição. E, diante disso, eu quero te convidar para ir lá para João 15. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. E Jesus está falando ali naquelas últimas conversas com seus discípulos antes da crucificação. E ele fala assim, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, tudo que a gente tem falado hoje à tarde, viver para a glória de Deus, a vida ordinária que glorifica o Senhor, o corandel, tudo isso é fruto. Isso não é meio para glorificar a Deus, isso é fruto. Fruto de quem permanece. Então, eu falei para vocês de tarde que o corandel é um fato. Conscientes ou não conscientes, nós estamos diante da face de Deus. Pecando ou não pecando, nós estamos diante da face de Deus. O corandel é a expressão daqueles que reconhecem, que reagem a esse fato de nós estarmos diante da face de Deus. Como viver, então, se nós estamos diante desse olhar? Como reagir ao olhar de Deus sobre mim 24 horas do meu dia? E desde o Éden, o desejo de Deus sempre foi relacionamento e dependência. Isso não é uma consequência da queda, mas o plano original de Deus. A primeira coisa a respeito de João 15 é sobre a santificação. Ele fala de poda, de corte. E ele está falando dessa santificação. Tudo que a gente está falando sobre esse sanduíche, esse recheio do sanduíche da história, do tempo, que é Jesus morreu, Jesus vai voltar. O meio disso, esse recheio, que é onde a nossa história se encaixa, é o momento em que o Senhor está santificando a igreja. É o momento onde nós estamos sendo podados e cortados. E nós temos que estar preparados e esperando para que poda e corte aconteça na nossa vida. E Jesus aqui está falando para os discípulos, ele não está falando para não crentes. Então, ele tem esse compromisso, Jesus já tem esse compromisso conosco, que é de nos limpar e nos santificar. E ele tem uma que termine. Filipenses 1:6, Paulo está falando, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo. Então, Jesus, Deus, tem um plano e tem uma deadline de quando vai terminar esse plano de santificação. Ele está nos levando até lá. O Pai prometeu ao Filho uma noiva santa, pura, gloriosa, sem mácula, sem mancha. E Ele vai entregar para Jesus nos últimos dias essa noiva, da qual nós fazemos parte. E para entregar uma noiva pura, santa, Ele precisa santificar. E se a gente olhar muito bem para a igreja, a gente não encontra muito essa noiva pura, santa e sem mácula. Há muito trabalho a ser feito, mas é compromisso do Senhor fazer isso. Então, o corte, a poda, ele vai acontecer. Ele vai vir tirando, porque é processo natural do cuidador dessa videira. A segunda coisa é que João 15, Jesus está mandando permanecer. Então ele fala, permanecer em mim. Ele não fala, dei fruto.
A conversa aqui não é sobre dar fruto, não é a ordem dar fruto. O fruto é consequência de quem permanece. O fruto é o fato mais óbvio daquele ramo que permanece na videira. Então, muitas vezes, a gente gasta energia tentando dar fruto. A gente gasta energia tentando ser bons cristãos, fazer a obra, se dar no ministério, ser santificado, abraçar o processo do que Deus está fazendo na nossa vida. Mas a ordem é: permaneça. Permanecer é igual a que logo, em algum momento, haverá fruto. Seja esse fruto do Espírito, seja fruto de arrependimento, seja fruto de boas obras, mas haverá fruto naquele que permanece. Não dá para permanecer e não dar fruto. Então, a ordem é permanecer. E a gente falou de manhã sobre essa visão de sucesso. E na cosmovisão bíblica é importante trazer isso, porque ela vai trazer definição de sucesso, onde permanecer é ser bem-sucedido. Eu não estou trazendo sucesso pelo meu esforço de produzir fruto, mas pelo meu permanecer. Então, o convite do Senhor em João 15 é muito marcado por esse: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Todo ramo que está em mim, todo ramo, ele corta e ele poda. Tem uma variação da palavra que é usada para corte, do original, que não necessariamente é cortar de tirar, mas que é cortar de levantar. Não sei se vocês já viram uma videira. Mas ela é aquela planta que vai se pendurando, né? Que ela vai crescendo encostada em treliças, em muros, em outras árvores. E quem cuida de uma videira, muitas das vezes, tem que pegar um ramo que está caído e tem que pendurar ele, treinar ele para se enrolar em outro lugar. Sabe esse processo? Dá para perceber, eu não tenho muita linguagem para descrever isso, mas é pegar esse ramo que está crescendo mais para baixo assim, e levantar para que ele seja treinado para continuar subindo. E há uma perspectiva que o corte, que a palavra original de corte, seja um pouco isso, de levantar, de colocar no lugar, de ajustar, de treinar para crescer, para dar fruto. E a última coisa que eu queria falar sobre, que é a que eu vou ficar, né, que eu vou gastar um pouco mais de tempo, sobre João 15, é o versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. E essa frase, ela é tão literal. E eu sei que muitas vezes a gente não trata assim. Mas ela é uma frase literal. Nada podeis fazer é nada podeis fazer. Não há nada que a gente possa fazer, que a gente possa chegar para Deus, devolver para Ele e não reconhecer que não foi Ele que nos ajudou a oferecer para Ele aquilo que nós conseguimos fazer. Faz sentido? Todo bem que nós conseguirmos fazer, nós fazemos pela graça que gerou esse bem. Nós não temos essa capacidade de produzir o fruto. Nós só temos a graça de permanecer e o fruto vai vir. E quando o fruto vem, a gente glorifica, sabendo que sem Jesus nós não poderíamos ter feito isso. Sem Jesus nós não conseguiríamos ter um bom exemplo ministerial, ser um testemunho para alguém. A gente não conseguiria ler a Bíblia, ter relacionamento com Deus, fazer discípulos, ensinar, pregar, cantar, criar filhos, ser bons trabalhadores, bons profissionais. É nada. Sem mim, nada podeis fazer, e é nada. E, de novo, isso pode ser uma boa notícia para quem está fraco, para quem está desesperado, sem força, quem não consegue dar um passo, quem pensa no amanhã e já desistiu, porque não sabe como vai ser esse amanhã. E pode ser uma má notícia para aqueles que estão se sentindo empoderados, que estão se sentindo que podem fazer alguma coisa. Nós não podemos estar confiantes na nossa própria capacidade de frutificar, como se a meritocracia funcionasse no reino de Deus. Às vezes parece que
quando a Bíblia fala de recompensa, a gente acha que é na meritocracia que a gente, sabe? Se eu fizer o bem, logo receberei o bem de Deus. Então, se eu recebo o bem, quer dizer que eu sou boa. E não. A lógica do reino de Deus é, ele tem misericórdia, ele estende misericórdia a nós e misericórdia a ele. Não está nos dando aquilo que nós merecíamos receber. E o que nós merecíamos receber? Castigo, condenação, separação de Deus. Isso é misericórdia. A cruz está barrando a ira de Deus que nos levaria para castigo, para condenação. E a graça, além dele nos livrar do mal que nós merecíamos receber, a graça nos dá o bem que nós não merecíamos receber. Então, tudo de bom que nós recebemos hoje, e na verdade tudo de tudo que nós recebemos na nossa vida hoje, às vezes o dia bom, o dia mau, a doença, a saúde, as boas notícias, as tragédias, vem dessa perspectiva. Porque se eu recebo coisas boas, graça. Eu não merecia. E se eu recebo más notícias, isso ainda é barrado por misericórdia. O mal ainda é filtrado pela misericórdia que impediu que chegasse algo tão pequeno do que realmente eu merecia receber. E às vezes a gente acha que Deus nos deve alguma coisa. E Deus não nos deve nada. Deus não nos deve amor, Deus não nos deve liberdade, Deus não nos deve sonhos, Deus não nos deve marido, famílias, coisas boas, coisas lícitas, ministérios. Nada, Deus não nos deve. Tudo que Ele faz é por sua própria vontade, pela sua própria graça voluntária, amorosa. Paulo para mim é um exemplo assim eu não vejo outro apóstolo que foi tão claro sobre si mesmo como Paulo. Então, a gente vê Paulo falando sobre dos pecadores dos quais eu sou maior, o menor apóstolo dentre todos os outros, o que foi colocado por último, o miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero está sempre junto de mim. Paulo foi muito consciente de quem ele era em natureza. Isso é um exemplo para nós, porque eu amo Romanos 7, assim, pela dramatização que Paulo faz em relação à sua própria luta com o pecado. Parece que, de fato, ele está gemendo por sua própria natureza, distante daquilo que ele realmente queria entregar para Deus. E ele fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero, esse sempre está junto de mim. É muito fácil fazer o mal, mas fazer o bem é tão difícil. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo. Não sou eu. É o apóstolo Paulo. Escreveu o Novo Testamento quase inteiro. E consciente. E quando Paulo traz essas falas, ele não está sendo modesto, sabe? Vou trazer umas palavrinhas aqui como se eu não fosse nada, como se eu fosse fraco, só para fazer a média porque eu sei que eu sou bom. Não, é consciência pura. E uma das coisas que Paulo fala é que Deus permitiu um espinho na carne dele, para que ele não se orgulhasse. Então, talvez muito dessas falas de miserável homem que sou, de fraqueza, de mais pecador de todos, fosse fruto desse lembrete de, ei, você é fraco, Paulo. Ei, você depende da minha graça, Paulo. E funcionou. E a gente vê na história de Jacó, eu sempre fiquei intrigada porque que Jacó briga com Deus e diz que Jacó vence Deus e ele sai mancando. Talvez esse era o plano de Deus, deixar Jacó mancando. Marcado pela dependência, marcado pela fraqueza. Então, uma coisa é, Deus não tem problema com a nossa fraqueza, Deus tem problema com a nossa independência, com o nosso virar de costas para Ele, com o nosso desejo de ser como Ele, de maneira completamente oposta ao ser imagem e semelhança, como era o plano original dele.
a gente vive dias de muitos escândalos na igreja. E vez ou outra chega uma notícia de um grande pastor que fez tal coisa, de determinada igreja que aconteceu isso. E cada vez que essas notícias chegam, o meu coração enche de temor e eu me pergunto, Senhor, como eu vou permanecer? Como eu vou chegar até o fim? Se grandes homens que aparentemente tinham tantos frutos terminaram mal, envergonharam o evangelho, como eu vou permanecer? E todas as vezes que essas notícias chegam, eu fico, Jesus, eu não sei. Sabe por quê? A minha história passada com Deus não garante o fim da história para mim. Se eu cresci na igreja, a minha história super uau de conversão, as experiências que eu já tive, os meus créditos ministeriais, todas as vezes que eu tive encontros sobrenaturais com Deus, nada disso garante o fim da história. Bem, nada disso garante que eu vou estar do lado de Jesus no final da história. E eu fico, Deus, como? Como? E Cantares 8. Pode abrir lá comigo? Cantares 8 é o final das canções ali de Cantares. E tem uma cena narrada no versículo 5, que para mim é uma cena de como a noiva vai aparecer no último dia, quando o Senhor voltar. E as filhas de Jerusalém perguntam, quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Duas partes dessa pergunta. Primeiro, quem é essa? Quem é essa? Eram amigas dessa noiva, eram amigas dessa sulamita, e quando ela vê determinada cena, elas perguntam, quem é essa? Por que ela está irreconhecível? Eu nem a reconheço. Que mulher é essa? E sobe do deserto, a gente pode entender e ver na Bíblia o deserto como lugar de provação, de ajustes. E a segunda parte é apoiada em seu amado. Sabe qual é a imagem da igreja que chega ao último dia? É a igreja que está apoiada no seu amado. Nós só temos chance de chegar do lado vitorioso do final da história se nós estivermos apoiados em Jesus. Se nós estivermos, por vezes, carregados pela graça. E quantas vezes não é assim que eu sinto os meus dias, que na verdade eu só fui carregada pela graça naquele dia. E isso não é um problema para Deus. Isso não é a cena de fracasso para Deus, sermos dependentes da graça. Na verdade, essa é a cena de sucesso. Na verdade, essa é a cena que Deus quer ver. A igreja carregada pela graça, carregada pelo seu amado. Isso não quer dizer uma igreja que lava as mãos de tentar viver coisas boas, de tentar acertar, de querer ser santa. Pelo contrário, aquele que recebe a verdadeira graça do Senhor tem mais força ainda para lutar contra os seus pecados, para vencer aquilo que é ofensivo do nosso coração contra Deus. Esse é fruto da graça, santidade de verdade. Porque a graça que nos salva, ela nos santifica, ela nos redime também. Então, essa cena, e existe outra cena dessa em Cantares, que fala sobre quem é essa que vem subindo do deserto, imponente como exército e suas bandeiras. Essa também vai ser uma cena da igreja. Como Efésios 5 vai falar, Paulo fala que é essa igreja, a igreja gloriosa. Mas é em contraste com essa cena, a igreja que é gloriosa, mas é a igreja que está apoiada, que está carregada, que está mancando, que venceu carregada pelo Senhor, sustentada pelo seu amado, pelo Espírito. E é sobre esse Espírito que eu quero enfatizar agora.
O Espírito Santo é o protagonista da nossa história. Ele é o protagonista da nossa jornada cristã. Nós não podemos fazer nada sem ele. E quando Jesus fala isso, ele tinha acabado de introduzir os discípulos também de eu vou para o Pai, mas eu vou vos deixar um consolador, um ajudador, que vos lembrará da verdade, que vos lembrará das minhas palavras. E muitas das vezes a gente diminui o trabalho do Espírito Santo a moveres. O que nós vivemos na hora do louvor é Espírito Santo e é delicioso, mas não é só mover. Não é só o quentinho no coração, esse não é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, tudo que Deus quer fazer na igreja, nessa era, nesse momento da história, é feito através do Espírito. E nós precisamos saber qual é essa função do Espírito que nos caminha, que nos carrega nessa jornada. E eu vou dar para vocês algumas características, algumas funções do Espírito Santo. A primeira eu já falei, consolador, confortador, ajudador. Jesus não está corporeamente presente. E ele deixa um consolador de, ei, eu estou presente pelo Espírito. Segunda coisa, ele guia para a verdade. Jesus garantiu que as suas palavras, que o Espírito Santo nos lembraria das suas palavras para nos guiar a toda a verdade. Quem faz isso? O Espírito Santo. Ensina e traz memória as palavras de Jesus. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e lhes farão lembrar tudo o que disse a vocês. Então, se eu lembro um versículo aqui, se você lembra que tal coisa é errada, se você lembra das palavras de Jesus, quem está fazendo isso naquele momento é o Espírito Santo. Você está experimentando, vivendo ali ao vivo a obra do Espírito Santo na sua vida. Quarta coisa, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não existe crente se o Espírito Santo não tocou e convenceu. Ninguém pode ser autoconvencido por alguma linguagem manipuladora, ou seja lá o que for, por um bom papo. Só quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. O Espírito habita nos cristãos. Então, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês e que foi lhe dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, o Espírito Santo está em nós. Sexta coisa, o Espírito Santo sela os cristãos como propriedade de Deus. Eu amo esse fato sobre o Espírito. Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. É a garantia, é o penhor da herança. É aquele sinal de que tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, vai acontecer. Sabe quando você, sei lá, está no restaurante, esquece o cartão de crédito em casa e não tem como pagar a conta, e daí você tem que deixar uma coisa de valor para garantir que você vai voltar lá para pagar? Ou seja lá qualquer coisa nesse sentido, é uma garantia que você cadastra um bem grande ali para conseguir financiar um carro, uma casa. É um penhor, é uma coisa que garante que, tipo assim, não, ele tá colocando em jogo algo muito importante. Deus colocou algo muito importante na terra, que é o seu Espírito, que é o Deus Espírito, como garantia de eu vou voltar e tudo que eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Tudo que eu falei que eu estou fazendo, porque eu deixei o meu Espírito. O meu Espírito não é o meu lado fraco. O Espírito não é o meu lado que eu consigo viver sem. O meu Espírito não é uma coisinha ali barata, que não vai fazer falta. O Espírito é o Espírito de Deus, aquele que sonda o coração de Deus. Sétima coisa, o Espírito dá aos cristãos poder para testemunhar. Atos 1:8. O Espírito Santo, essa também eu amo. O Espírito Santo intercede pelos cristãos. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem noção que se ninguém estiver intercedendo por você, se ninguém estiver orando por você, existe um Espírito que, além de sondar o seu coração,
e no mais profundo de todo o seu ser, saber todas as suas necessidades, que nem mesmo nós conseguimos sondar e verbalizar. Ele sonda e ele leva para Deus, direto, de coração para coração. Mas ele também conhece o coração de Deus. Então, ele leva essa intercessão para Deus, sabendo o que Deus quer fazer. Então, não existe uma intercessão do Espírito que não vá acontecer. Porque o Espírito sabe exatamente o que pedir, porque ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que Deus quer fazer. Então, é a intercessão mais eficaz que existe, a intercessão do Espírito por nós. E saber que nós podemos contar com a intercessão do Espírito na nossa jornada é algo maravilhoso. Nós não estamos ao léu, nós não estamos abandonados, nós não estamos desamparados. Existe um Espírito sondando o nosso coração e levando esse download direto para o coração do Pai. O Espírito produz o fruto do Espírito. Gálatas 5. O Espírito distribui dons espirituais. O Espírito dá a vida espiritual, então o Espírito nos regenera. O nascimento do novo homem é o Espírito que faz. O Espírito testifica que somos filhos de Deus. Isso quer dizer também que o Espírito testifica quem nós somos. Ele reafirma e traz consciência da nossa identidade, do que significa ser filho de Deus. Ele clama do nosso coração aquele que nós realmente desejamos, que é o Abba Pai. O Espírito dá liberdade, o Espírito santifica os cristãos. E o Espírito dá entendimento das Escrituras, o Espírito revela as Escrituras. O Espírito revela Jesus. E essas são algumas coisas, existem outras coisas que o Espírito faz. Mas quando eu comecei a elencar essas coisas, o meu coração se encheu de temor, assim. E foi nessa hora que eu fiquei com esse engasgado na garganta, que é o quanto dessas coisas eu tento fazer, que é função do Espírito e que eu tento fazer. E nós precisamos nos arrepender disso. Porque se nós estamos no modus operandi lá de Adão e de Eva, tentando ser como Deus, talvez desse lado aqui que existe o Espírito Santo, que o Espírito Santo está atuando, nós queremos ser o Espírito Santo, nós queremos funcionar como se nós fôssemos o Espírito na nossa vida. E nós não somos, nós não temos esse papel. E quantas das vezes nós queremos ter vida espiritual, ter dons por nossa própria força, produzir fruto, interceder por nós mesmos, testemunhar por nós mesmos, convencer os outros a nós mesmos por nossa própria conta, por nossa própria força, nos lembrar das palavras, estudar e ler as Escrituras, fazer tudo isso sem Espírito Santo, sendo que é função do Espírito Santo. E eu falei, Jesus, misericórdia de mim. Eu tenho tentado exercer a função do Espírito Santo. Só que essa não foi a função que Deus nos chamou. A função que Deus nos chamou foi permanecer. E de maneira prática, o permanecer é o relacionamento. O permanecer é o diálogo acontecendo. O permanecer é a conversa com o Senhor está acontecendo ali na minha mente. Sabe aquela aba que nunca se fecha? Essa aba que não fecha. Eu não tenho um momento só que eu abro a porta do meu quarto e vou e tenho um devocional, depois eu saio desse quarto e fecho a porta e a conversa ficou lá dentro. Não, eu entro no quarto e a conversa sai comigo para eu viver todo o meu dia. Isso é permanecer. É em tempo real, Deus está sabendo das coisas que acontecem na minha vida pela minha própria voz. É em tempo real eu estar buscando sabedoria, buscando discernimento, buscando ajuda do Espírito Santo para viver a vida que Deus quer que eu viva. Isso é permanecer. E às vezes parece simples demais, parece básico demais, mas eu só preciso me relacionar com Deus? Sim. Eu só preciso conversar com Deus? Sim. Porque é do permanecer que vem o fruto. Quem permanece, quem mantém um diálogo, vai ter uma vida santa. Vai dar frutos de boas obras de arrependimento. Quem conversa com o Senhor vai ter sua cosmovisão alinhada.
Vai viver para a glória dele. Porque todas essas coisas são fruto. É o fim, não é o meio. E às vezes a gente troca. A gente quer dar bons frutos, ser santo, etc, etc, para permanecer em Deus. E não é essa a ordem das coisas no reino. Nós damos fruto porque nós permanecemos. Nós amamos porque nós somos amados. Nós somos santos porque há graça para a santidade. Porque há cruz, porque há sangue. E não eu sou santo para conquistar o perdão, para conquistar o amor de Deus. Gálatas 3, Paulo traz uma exortação que na hora me veio em mente, enquanto eu terminava de pensar sobre essas coisas do Espírito Santo. Gálatas 3:3, ele fala: vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E talvez seja essa pergunta que soe para nós nessa noite. É assim que a gente quer terminar? Se nós estamos aqui sentados nessas cadeiras, quer dizer que em algum momento o Espírito Santo fez um convite, a gente respondeu que sim. Não foi resposta nossa, então começou pelo Espírito, amém? E agora a gente quer continuar a jornada pelo nosso próprio esforço. Paulo quase fala assim, gente, isso é burrice. Não existe isso. E ele está exortando porque existiam pessoas pregando coisas erradas e distorcidas no meio da igreja ali. E ele fala, não é assim. Começou pelo Espírito, terminem pelo Espírito. E, na verdade, só há essa opção. Na verdade, só há uma forma de terminar. Se vocês não terminarem pelo Espírito, vocês simplesmente não terminarão. Talvez sejam até como aqueles que vão chegar diante de Deus e Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, isso, isso e aquilo. E Jesus vai falar, eu não vos conheço. Jesus vai conhecer quem permaneceu. Isso tem todo sentido. Quem é conhecido por Deus é quem permanece. Então, tudo que nós discutimos hoje à tarde, de forma prática, não é o meio para viver Cristo, é o fruto de estar em Cristo. O passo 1 dessas coisas é permanecer. Colossenses 1:27, Paulo está falando, Cristo em vós, a esperança da glória. Não é vida santa, esperança da glória. Não é bom ministério, esperança da glória. Não é bons cristãos, esperança da glória. É Cristo em nós. Isso tira todo o nosso mérito. Isso tira toda a nossa capacidade. Nós somos incapazes de viver um cristianismo realmente verdadeiro sem Cristo, sem Deus, sem Espírito Santo. E como isso é uma boa notícia. Nos nossos dias mais fracos, a gente sabe que aquele dia não está determinando o final da história. Na verdade, aquele dia está sendo mais um dia para ser carregado pela graça. E como é glorioso poder ser carregado pela graça. Como é glorioso poder contar com Deus. Como é glorioso poder viver o cristianismo carregado no amado, apoiado no amado. Nossa única esperança de viver para a glória de Deus é depender dele, permanecer nele e permitir que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Nós precisamos ceder à forma de Deus de fazer a nossa vida cristã funcionar, que é em total dependência. E o que significa colocar isso em prática, de novo, não deixar a conversa acabar. Abrir os olhos pela manhã e ter consciência de que para aquele dia você precisa do Espírito Santo e da sua graça. Então é o continuar voltando. Continuar voltando. Eu tenho postado no meu Instagram algumas semanas. Continue voltando. Continue voltando. Porque os cristãos têm certa mania de ser meio perfeccionistas com devocional, de se eu li na segunda, não li na terça, eu não leio mais o resto da semana. Eu não faço devocional, mas nunca mais, até ter a palavra de domingo, eu me arrepender e na segunda começar de novo, como se fosse uma dieta, um exercício, que só pode começar na segunda. E constância não vai ser determinada por isso. Vai ser quantos dias eu voltei. Quantos dias eu continuei voltando. Deus, eu não li na terça, eu não falei contigo na terça, mas eu estou aqui na quarta de novo porque eu preciso de você.
Eu não consigo chegar na quinta de novo sem fazer isso. E é continuar voltando, é continuar voltando, continuar voltando. Passei 2 dias, passei 1 semana sem falar com o Senhor. Volta. Eu acho que essa foi uma das características que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia um monte de coisa errada. Mas o que acontecia? Ele voltava. E ele se arrependia, e ele lamentava, e ele chorava para Deus. Porque ele não conseguia viver sem Deus. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo fraco, mesmo sendo burro várias vezes. Ele não conseguia viver sem Deus. E essa tem que ser a nossa história. Nós precisamos nos tornar incapazes de viver sem Jesus. Incapazes de viver sem voltar, sem manter o diálogo acontecendo. E a conversa não precisa ser bonitinha sempre. A conversa não precisa ser bem montada, cheia de palavras bonitas sempre. Às vezes a conversa vai ser só: Deus, eu nem sei o que falar. Deus, eu estou acabada hoje. Deus, eu só preciso de você. Deus, eu nem queria estar abrindo a minha boca. Sabe por quê? Porque existe um Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis nesse dia. Enquanto a gente cala, enquanto nossa boca não tem o que falar, o Espírito reage, sabe? Eu vou lá interceder por ele. Vamos orar? Vamos ter mais um tempo de oração, de adoração. Posso te convidar a fazer algo? A gente está falando sobre se render à obra do Espírito, sobre a nossa incapacidade. E o nosso coração precisa se prostrar à forma de Deus de fazer as coisas. Então, eu queria convidar a gente a se ajoelhar, a chegar no nível mais baixo, corporalmente, para que o nosso coração também siga essa linha de se render, de se prostrar à forma de Deus de fazer as coisas. E a forma que Deus escolheu de conduzir a nossa vida cristã não é da maneira mais difícil. É da maneira mais fácil. É da maneira menos dolorosa. É da maneira mais simples. E só em rendição, só através do Espírito, a gente pode provar dessa graça. A gente pode provar da experiência de ser carregado nos braços do amado, como igreja pura, santa, imaculada, prometida ao seu amado, mas dependente dele. Deus não quer cristãos tão maduros que se tornem dependentes. O Senhor quer cristãos tão maduros que quanto mais amadurecidos, quanto mais crescerem na fé, mais dependentes se tornem do seu Espírito, mais carregados sejam pela sua graça. Ah, Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda. Nós não podemos sem você, Deus. Livra-nos de viver um cristianismo sem Cristo. Livra-nos de viver uma vida bonita e esvaziada do Espírito Santo. Doce Espírito, nos convence nessa noite. Faz a tua obra em nós nessa noite, Espírito Santo. Revela Jesus. Revela nós mesmos, a nossa limitação, a nossa incapacidade. Mas enche o nosso coração com a boa notícia
de que a tua graça nos basta, de que o teu Espírito é o meio pelo qual nós chegaremos ao fim dessa jornada, de que a nossa vida não depende de nós, que o nosso sucesso não depende de nós, que a nossa salvação não depende de nós, mas o teu Espírito está fazendo